Hoje continuaremos falando sobre os mecanismos de defesa do ego. Agora vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. No último vídeo, falamos que mecanismos de defesa é a denominação dada para as ações psicológicas que buscam reduzir qualquer manifestação que coloque em perigo a integridade do ego. Mostramos uma lista de mecanismos: identificação, compensação, negação, projeção, racionalização, fantasia, isolamento, dentre outros. E falamos que estes mecanismos podem ser satisfatórios ou ineficazes. Hoje vamos falar sobre o mecanismo da identificação. De acordo com Laplace e Pontales, o mecanismo de defesa da identificação é um processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade ou um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, a partir do modelo deste. A personalidade se constitui e se diferencia por uma série de identificações. A identificação é indispensável ao desenvolvimento da nossa personalidade. Sempre vamos nos identificar com algo, com alguém. Essas identificações vão fazer parte daquilo que somos. Geralmente os filhos se identificam com seus pais e isso não tem a ver somente com genética, mas também com a vivência e assimilação de práticas e crenças com as quais o indivíduo vai se identificando por toda a sua vida. É muito comum uma pessoa seguir a mesma profissão ou missão dos pais ou de alguém que foi exemplo e influência em sua vida. É perceptível que essa identificação é natural e é satisfatória ao nosso ego. Mas até mesmo essa bem-sucedida identificação em excesso causa dependência e impede o indivíduo de construir sua própria identidade e administrar seus problemas. E também existem os casos em que o mecanismo de defesa de identificação também pode ser ineficaz. O mecanismo de defesa de identificação se torna ineficaz, por exemplo, quando o indivíduo se identifica com o seu agressor. O indivíduo busca se identificar com pessoas ou grupos que o ameaçam. Ele é transformado de agredido para agressor, de abusado para abusador. Certa vez eu assisti uma matéria jornalística que falava sobre agressões. Eles apresentaram um caso e dois meninos gêmeos de 12 anos que haviam sido levados para uma casa de acolhimento, pois o pai alcoólatra batia na mãe e nos filhos. O jornalista entrevistou as crianças em separado e, lógico, sem mostrar o rosto. Um dos gêmeos disse que quando ele crescer, deseja ser um marido e um pai amoroso para os seus filhos. Todavia o outro respondeu ao repórter: eu acho que eu vou ser igual ao meu pai. Vou beber muito e bater nos meus filhos. Não podemos saber como eles serão no futuro, mas ficou muito claro a identificação de um dos gêmeos com o seu pai agressor. Quero citar o exemplo de Roboão, filho de Salomão. Quando Roboão foi proclamado rei, Jeroboão e a Assembleia de Israel foram ao encontro dele e disseram: 1 Reis, capítulo 12, verso 4. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado,
Mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Após ouvir bons e maus conselhos, veio a resposta de Roboão no verso 14 do mesmo capítulo. 1 Reis 12:14. Meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Esse caso retrata uma identificação ineficaz. Roboão se identificou com os maus exemplos de seu pai. Nas cartas paulinas, o apóstolo nos convida a imitá-lo como ele é um imitador de Cristo. São vários textos. Vamos ver alguns. 1 Coríntios 4,16. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Efésios 5, verso 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Filipenses 3,17. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. 2 Tessalonicenses 3,9. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Eu te convido a ser um imitador de Cristo e também a assistir os vídeos que falam sobre identidade. No próximo vídeo, vamos falar do mecanismo de defesa da compensação. Agora vamos orar. Pai nosso, sabemos que até o dia da volta de Jesus lutaremos contra a nossa natureza carnal. E nessas lutas vamos buscar estratégias para defender o nosso ser interior de ameaças indesejáveis. Ajude-nos a buscarmos o Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ajude-nos a sermos imitadores de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.